Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula de HTML e CSS. Eh, Hoje nós vamos ver como que o CSS se comporta e como que nós produzimos a aula com ele agora, certo? No ano passado nós pegamos aqui, nós colocamos uma estrutura inicial, né, e definimos isso aqui dentro, né, e ficou dessa forma, que a gente só colocou ele ficou uma em cima da outra aqui, né? Ficou meio estranho. E hoje a gente vai manipular isso para deixar isso mais bonito, deixar organizado, certo? Então, para isso daí, o que que nós vamos fazer hoje então? Bem, vamos fechar essa guiazinha aqui. Vamos pegar aqui a partir da aula 4, certo? Porque a aula 3 foi aquela ali. Agora nós vamos fazer a aula 4. Sala 4, nós vamos colocar o CSS aqui. Vamos colocar aqui um Go Live aqui, para a gente espelhar a Lila já, né, no Google, já deixar aqui pronto. Arrasta essa guiazinha para o lado, tá, beleza. Ok. Vamos então fazer aqui um arquivo chamado aula4.css. E podem ver que ele ficou com o símbolo aqui de C Sharp, é o joguinho da velha aqui, né? Então significa que, beleza, está rodando o CSS aqui também. Ok, o que que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser fazer um footer. Então, ó, footer. Detalhe. Como que funciona o CSS, né? O HTML, nós abrimos e fechamos uma tag e colocamos algo no seu interior aqui, né? Então, colocamos aqui navegação. Ok, no CSS, como que funciona isso? No CSS, ele funciona como se fosse um JSON. O JSON, ele é um array de especificações que tem dentro desse array. O que que acontece no nosso caso aqui no CSS? Ele vai ser um JSON que vai carregar as estilizações e vai jogar isso para dentro do HTML. Então, no footer, eu vou trocar a cor de fundo do footer. A cor de fundo seria o background color. Como que nós colocamos isso? Aqui ele já vai até tentar autocompletar para a gente, ó. Background, isso daqui a gente pode pôr, isso daqui a gente pode ver dentro da IntelliSense de CSS, se eu não me engano, é uma extensão também. Você pode ver aqui que tem várias coisas, ó, background color, background image, repeat size, ele tem várias funções aqui. Nós vamos usar a color. Então, ó, vamos usar a color e aqui tem várias cores para a gente poder usar, certo? Isso daqui, essas cores já são umas padrões, certo? Você pode entrar aqui em alguns sites e colocar aqui para ter algumas cores, certo? Eu vou colocar aqui brown, né, marrom, né? Ó, e inclusive quando você coloca desse jeito aqui, ele te mostra várias aqui, ó. Você pode colocar no formato RGB, que é nesses itens aqui, ou você pode pôr no hexadecimal, que é aquele C Sharp, C Sharp não, Sharp F alguma coisa, G, H8. A gente pode ver isso nesse site aqui, ó, Colors. Acho que é isso, acho que é esse site aqui. É uma paleta generativa, é gerativa. Tipo, ele gera cores automáticas para você. Certo? E daí você pode ir usando no seu site, ele gera paletas de cores para você poder utilizar. Só deixa eu ver se eu consigo carregar isso daqui. Ok, vou aceitar. Ok, ó. Super Generator, a gente pode explorar aqui. Ele é gratuito até onde eu vi, tá? Então não precisa pagar. E aqui nós temos o hexadecimal das cores, ó. E inclusive aqui a gente já tem uma paleta de cor que é interessante. Inclusive a gente pode usar essa paleta aqui no nosso site de hoje. Então, ó, vou usar essa cor aqui, ó. A gente copia o hexadecimal dela e vai colocar aqui. Como que a gente faz isso? A gente pode apagar aqui. O background color vai ser essa cor aqui. Para ele ler, a gente tem que colocar o Sharp na frente. Então, Sharp aqui. Beleza, ó, ele já pegou exatamente a cor que está ali. Então, fechou. Então é isso. Ok? Vamos ver lá no nosso site. Por que que não pegou? Porque é o seguinte. Lembre-se do que eu falei. Não adianta só colocar um arquivo aqui CSS com o mesmo nome e ele vai funcionar. A gente precisa ligar esses dois, o HTML com o CSS. Para isso, a gente vai lá no HTML e a gente vai usar a cabeça agora. Exatamente isso. Nós já definimos o corpo, que é o body aqui, ó.
corpo está aqui. A cabeça está aqui, ó, tá vazia. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos utilizar aqui uma tag chamada link. Então, ó, vamos abrir e fechar uma tag aqui, né? Link. Então, a gente coloca essa link. Vamos colocar aqui um relacionamento rel, certo? Ó, um atributo com nome de relacionamento linkado ao documento. Então, um relacionamento do tipo stylesheet, estilização, certo? Ok. Mesmo assim, não rodou aqui, certo? Ó, vou fechar a tag aqui, ó, mesmo assim não roda. Por quê? Porque ele precisa saber da onde que vem essa estilização. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar href. O href é um link que apresenta da onde que vem aquilo lá, tá? Então é um link mesmo. É um link da onde que está esse cara. Então a gente vai usar aqui, ó, aula4.css. E aí você já vê aqui que na hora ele já coloca aqui, ó, fundo, pau, já tá aqui com aquele ciano mais escuro. Ok, então funcionou. A gente não mexeu nada aqui. Mexemos aqui dentro do dentro do CSS, certo? E aqui o que que a gente pode fazer? O que que nós podemos fazer a mais aqui, além disso, né? Nós podemos definir, por exemplo, um text align, alinhamento do texto centralizado, que daí o texto vai ficar lá no meio da tela. Nós podemos também colocar margem, né? A gente vai colocar uma margem aqui de 10 px, 10 pixels, certo? E aí, você pode notar que aqui, ó, no canto, ó, ele já ficou mais espaçado. Aqui ele também ficou mais espaçado. E aqui também. Então, ele pegou a margem de todos os lados. Como que eu faço para pegar a margem só desse lado aqui? Margem left. Margin left, certo? Que daí ele vai pegar, ó, aqui ficou certo, aqui ficou lá no canto, aqui ficou colado, mas aqui ficou espaçado, certo? Então a gente pode deixar, a gente pode organizar isso daqui da maneira que a gente achar necessário, certo? Como que eu faço para o texto aqui ele ficar um pouquinho mais interno, diria assim? Como que ele faz para ficar mais bonito ali dentro? A gente pode usar o padding. Padding, certo? Padding de todos os lados. Eu vou colocar de 20 px para você ver. Ó, 20 px. Tá vendo como que ele ficou grosso? Ele ficou, né, um negócio assim mais, sei lá, mais espaçado. Por causa disso daqui, por causa do padding. A gente deixou uma margem e a gente colocou um padding interno. O pad é interno, o margem é externo, tá? De organização ali. A gente pode colocar também o tamanho, né? Font size. E aí aqui a gente pode ter esses tipos aqui que o próprio VS Code já determina pra gente. O large, o larger, o medium, small, smaller. X, large, small, large, enfim. Ou a gente pode colocar o tamanho que nós quisermos aqui. Que o tamanho ele é definido dentro do CSS aqui. Vou colocar aqui para vocês verem. Tamanhos de fontes CSS. Olha só, a gente pode colocar elas como absolutas ou relativas, certo? Ó, nesse W3 Schools aqui, ele é muito bom, tá? Para esse tipo de coisa. Olha aqui, ó. EM, tamanho da fonte do elemento pai. Rem, do tamanho da raiz. Unidade para alinhamento, smaller or larger. Eu vou colocar aqui o seguinte. Eu vou colocar aqui que o font size vai ser, ó, 10 rem, certo? Olha só o tamanho que ficou essa fonte. Olha isso, ficou muito grande, certo? Nós podemos deixar ela com EM também. Ó, não mudou nada. 10 EM, ó, mesma coisa. Então, aquele tamanho ali, ó, 1 EM já é o tamanho normal dela. A gente pode colocar como 2 EM, por exemplo. Ó, já ficou grandão. E a gente pode mudar a fonte também. Font family, certo? Font family. E aí a gente pode colocar aqui, ó. Gosto de usar essa Sugoi aqui, ó. Que ela é mais bonitinha, mais simples, mais minimalista, certo? Ok. Putz, Lucas, tá muito rápido, não tô entendendo. Calma.
Aqui eu só mostrei para vocês aqui como que a gente pode organizar uma forma simples, ali um elemento. Eu organizei o footer dessa forma, tá? Mas o footer não é bem utilizado dessa forma aqui, até porque o footer é para ele ficar lá no fundinho, quietinho, do jeito dele. Tá, e como que nós vamos fazer isso então? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, desse jeito aqui, só vou diminuir aqui a fonte, certo? Então eu vou deixar um em, que é o tamanho que era normal, e o padding, eu vou deixar de 10 px, né? Para ele ficar um pouquinho mais fino ali, alinhado. E aí dentro do footer aqui, eu vou colocar o seguinte: todos os opa, direitos reservados, certo? Webzando. Ó, então, beleza, ele deixou aqui. O tom dessa fonte aqui, né? Vamos usar lá a paleta de cores que a gente estava utilizando. Eu vou usar essa daqui, ó, para as letras, certo? Então a gente vai vir aqui, ó. A gente colocou o background color, vamos colocar color, certo? Color vai ser igual a. Pera aí, que eu coloquei Ctrl C ao invés de Ctrl V e ele já colocou tudo ali. Pronto. Hexadecimal, então vai ser essa daqui. E aí lá a gente já vai ver que ele já ficou desse jeitinho aqui, ó. Olha que bonitinho, certo? Ok. O footer era para ser o último, então eu vou deixar ele aqui mais para baixo. Ok. E se eu colocar no body, ó, vou colocar aqui no body, certo? Vou colocar aqui o background color, e eu vou colocar na paleta essa cor mais escura aqui, ó. Vai ficar estranho, mas, ó, Sharp e cola esse código aqui. Olha como é que ele ficou. Ele ficou tudo marrom, não combinou. Aí uma coisa que nós vamos ver mais para frente, que é essa concordância do CSS com o HTML, né? Para a gente ver como que a gente pode organizar para o HTML e o CSS ficarem unidos e ficar mais bonito, né? Para essas cores, né? Porque montar uma paleta de cores para um site é uma coisa meio complicada, porque você depende do site, depende do qual que é o intuito dele, então é difícil da gente organizar isso, tá? Enfim, nós vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar essa cor aqui, que eu acho que vai ficar um pouco melhor do que essa. Ok, ficou mais clarinho. Ok. Ok. E como que nós podemos fazer o seguinte? Eu coloquei aqui, certo? Para deixar tudo daquele jeito lá. Opa, tô na aula errada. Aqui. O que a gente pode fazer, por exemplo, para deixar todas as fontes como sendo a mesma? Porque eu coloquei a fonte no footer, certo? Ok. Vamos fazer o seguinte. A gente vem aqui, ó. Tá vendo aqui que esse daqui tem a font family e a font size, né? A gente pode colocar isso daqui dentro do pai, da tag pai. O que que é uma tag pai e o que que é uma tag filho? Se a gente for entrar aqui, vamos lá. O que que é uma tag filho, basicamente? Tag filho e a tag pai é o seguinte. Nós temos uma tag e dentro do Visual Studio Code a gente pode ver isso nitidamente. A tag pai ela é a primeira que aparece aqui, certo? Nós temos uma pirâmide aqui, uma escada de tags. E a primeira que aparece é a tag pai. Essa daqui, a header, ela é filha da tag body, certo? A tag header é a filha da tag body, mas ela é pai da tag nav. Então, se você quiser, por exemplo, que a tag nav pegue os atributos da header, você vai ter que atribuir a header para a tag nav. É difícil de entender, mas a gente já vai entender isso daí agora. Por exemplo, eu vou colocar aqui a fonte size e a fonte family como sendo essas daqui. Vocês podem notar que todos eles aqui ó, pegaram a mesma. Ó. Se eu colocar aqui 2RM, ó, 3RM, 3M, todos eles pegaram a mesma fonte e o mesmo tamanho de fonte. Ah, e aí aqui a gente pode notar que daí todas as tags atribuíram um valor
da tag body, certo? Que foi a estilização que a gente pôs. Font family, Segoia, né? E o font size como 3EM. Tá. E se eu quiser fazer o seguinte? E se eu quiser na footer colocar um tamanho diferente? Ó, font, font size, certo? Aqui a gente pode pôr, por exemplo, essa extra small. Olha lá, e ele vai ficar pequeno. Se a gente pôr um EM, não vai acontecer nada. Se a gente pôr um rem, ele vai mudar. O que que acontece? O que que acontece aqui? O que acontece aqui é o seguinte: quando eu coloco o EM, um EM, ele está pegando o atributo do pai e colocando como se fosse assim, ó. Você vai pôr o atributo do pai mais esse daqui. Um EM, vocês lembram lá que é o mesmo tamanho, o tamanho normal. Se eu colocar 2 EM aqui, ele vai aumentar em cima do tamanho do pai. Ou seja, ele dobrou o tamanho do pai. Ficou 6 EM. Se eu colocar 5 EM aqui, vai ficar gigantesco, certo? Agora, se eu colocar 2 REM, ele vai ficar menor. Por quê? Porque esse rem, ele não pegou do atributo pai, ele pegou do atributo filho, que nós não temos, certo? Não seria a melhor forma de fazer isso daqui. O melhor seria a gente colocar aqui o extra small ou tal. A gente também pode pôr com um PX também, se eu não me engano. Ó, ele também coloca como PX, certo? E aí, se eu colocar um filho no footer, se eu colocar uma tag filho no footer, ele vai pegar a partir desse 100 PX. Então, né, se eu colocar o EM, né? No caso, se eu colocar o EM. Eu coloco aqui o X small, bem pequeno, opa, bem pequeno. Então ele vai ficar bem pequenininho lá. E ele, ok. E esse daqui, vou deixar só 2 EM, porque daí não precisa disso tudo aqui. E aí a gente poderia colocar cada um como sendo uma cor, tá? Então, como que eu posso fazer isso daí? Ó, o header, então, todo o header, aquele ali é o body. O header vai ter um background color igual. Aí a gente vai poder pôr aqui, vamos colocar essa cor aqui, background color, sharp, essa daqui, ó. Vejam aqui que já mudou essa navegação aqui, certo? E ali as seções, vamos colocar mais escuro, certo? Ó, então a main, tudo que estiver dentro da main vai ficar com isso daqui. Então, main, vamos abrir e fechar chaves, colocar aqui, ó, background color, sharp e aquela cor ali. Ok. Vamos colocar aqui, ó, as mesmas coisas que a gente fez aqui. Ah, mas eu queria fazer isso uma vez só. Bom, aí nós fazemos isso daqui, ó. É o font não, mas ó, o padding, o margin e o text align, a gente pode utilizar isso numa única coisa. Como que a gente faz isso? Nós vamos fazer o seguinte: vamos definir uma variável não. Vamos definir aqui que todos eles terão os mesmos atributos. Então, ó, header e main e o footer. Isso é uma coisa de CSS, tá? Vão ter os seguintes atributos. E aí a gente vai colocar esses aqui. Ou seja, todos eles pegaram os mesmos atributos. Vejam que todos eles estão centralizados, todos eles estão com uma margem e todos eles estão com um padding igual. Se eu definir aqui, ó, por exemplo, margem como sendo 30, todos eles vão pegar a margem 30. Se eu pegar aqui e colocar o padding como, deixa eu ver aqui, ó, 40, todos eles vão ficar bem espaçados o suficiente para dar o padding 40. E aí a gente finaliza, né? A gente já deixa certo aqui para nossas próximas aulas. Então, aqui nós finalizamos, né, a nossa quarta aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tem muita coisa que dá para a gente fazer, muita coisa que dá para a gente incrementar a mais, e muita coisa que a gente pode brincar aqui dentro, né? Porque o HTML e o CSS você vai brincar muito até você pegar. Então,
pega, dá uma brincada, veja o que que dá para você fazer, o que que dá para você entender ali, né? Nas próximas aulas a gente vai ver como que faz uma lista, como que faz uma lista de botões, como que a gente faz várias páginas, né? E, e navega entre elas, vê essa questão de paleta de cores, o que que a gente pode utilizar, o que que a gente não pode deixar passar, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu penso, igual a aula passada, igual eu vou pedir nas próximas, ficou com dúvida? Chama nos comentários, me dá um toque lá, fala, Lucas, não entendi isso daqui, você passou muito rápido, eu queria que você explicasse de novo, faz uma aula sobre. Deixa nos comentários lá, que eu vou dar uma lida, eu dou uma organizada aqui e eu faço uma aula para vocês bem certinha do que deixei passar ou do que a gente pode melhorar. Sempre nós podemos melhorar, tá bom? Então, assim, ó, agradeço muito pela atenção de vocês e eu espero vocês aqui nas próximas aulas, tá? Nas próximas aulas vai ter muita coisa nova também, vai ter bastante coisa diferente. Então eu espero que vocês aproveitem, né, essa aula de HTML e CSS, que ele não é um conhecimento aprofundado. Posso mais para frente preparar umas aulas sobre React, que é uma coisa que pedem muito no mercado de trabalho, e é uma coisa super interessante também, que é um aglomerado disso, de HTML e CSS. Mas a gente vai ficando por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do potencial que esse site aqui pode ter e do início aqui, certo? Agradeço de coração e espero vocês nas próximas aulas.